Olá, meu nome é Luiz Gonzaga, eu sou coach e sou especialista em comunicação oratória. Eu ajudo as pessoas a acreditar em si mesmas e alcançar o que desejam para as suas vidas. Hoje nós iremos aprender alguns motivos que devem merecer sua atenção quanto à sua comunicação em público. Inicialmente, quero perguntar, você já prestou atenção se mantém em contato visual com a plateia? Verdadeiramente, você olha para as pessoas enquanto fala? Você tem consciência se suas expressões faciais são coerentes com a mensagem que você fala? Você já se perguntou se faz gestos viciados e até mesmo obscenos quando se comunica em público? Você se perguntou se o que você veste chama mais atenção das pessoas do que a sua mensagem? Você se movimenta enquanto fala ou não se movimenta? Esses movimentos são conscientes? E sua postura é a mais adequada para as suas apresentações em público? Ela repassa a autoconfiança e segurança no que você fala? Não sei se você sabe, mas uma pesquisa americana revelou que 55% do impacto da comunicação vem de aspectos visuais, ou seja, daquilo que a plateia percebe no orador enquanto ele se apresenta, como o contato visual, as expressões faciais, os gestos, a aparência, a movimentação e a postura. Esses elementos compõem a comunicação não verbal e sua importância é fundamental para uma apresentação em público. Apenas a título de curiosidade, nessa pesquisa o conteúdo obteve um impacto de apenas 7% e a maneira como se diz as palavras alcançou um impacto de 38%. Mas isso são assuntos para outros vídeos. Primeiramente, em relação ao contato visual, eu farei um vídeo que falarei da importância do contato visual nas apresentações em público. E você poderá vê-lo no meu canal, mas aqui vou dar algumas dicas importantes. Você deve saber que na cultura ocidental, as pessoas que mantêm contato visual com as demais repassam segurança, confiabilidade e tranquilidade. Por isso, enquanto você estiver falando em público, é recomendável manter o contato visual com as pessoas, olhando olho a olho as mais próximas e alternando o olhar na direção daquelas que estão em pontos mais distantes do auditório. Todo orador quer a atenção da plateia e olhar para os ouvintes é uma das formas de obter a atenção tão desejada. Em relação às expressões faciais, você deve perceber se elas estão em harmonia com o que você expressa verbalmente. Por exemplo, se você diz que está feliz, não poderá fazer uma expressão de neutralidade ou até mesmo de tristeza, que seria algo totalmente contrário. Se você fizer isso, sua comunicação estará dissonante e você não repassará credibilidade, podendo até ser interpretado como falso. Há inclusive pessoas que só têm uma cara para mostrar aos ouvintes. Uma forma de você perceber suas expressões é filmar suas apresentações em público. Portanto, comece logo agora e você obterá um resultado preciso de como estão suas expressões faciais. Outro ponto saliente na comunicação não verbal são os gestos. Os gestos complementam nossa comunicação verbal. Eles devem ser sempre naturais. No que se refere ao gesto, dois aspectos principais devem ser observados. Primeiro, você deve evitar o excesso de gestos, uma vez que este, ao invés de ajudar, polui visualmente a sua comunicação e pode chamar mais a atenção da plateia do que a sua própria mensagem. Segundo, você deve evitar a ausência dos gestos. Como os gestos servem para complementar nossa comunicação verbal, sendo um poderoso aliado, a ausência deles interferirá no resultado da apresentação. Também fique atento às suas mãos. O que elas fazem enquanto você fala? Você usa sempre a mesma posição viciada ou até posições obscenas, que eu não vou falar aqui, mas que você pode imaginar? Novamente, o segredo é gravar suas apresentações e você saberá
Como está o conjunto de seus gestos ao se apresentar em público? Em relação à aparência, a recomendação é que esta seja condizente com a formalidade do evento, com a sua atividade profissional e com o seu próprio estilo pessoal. Se o evento for formal, apresente-se de maneira formal, terno e gravata. Se for informal, apresente-se mais à vontade. Se sua atividade profissional exigir traje formal, apresente-se dessa forma, mas observando o item anterior, entre a formalidade e informalidade. Outro ponto importante é o estilo pessoal. Vista-se de maneira que se sinta confortável diante das pessoas. Para que isso seja um elemento que lhe traga mais confiança e não incômodo no momento da apresentação. Por fim, evite extravagâncias. Nada de roupas ou acessórios que chamem muito a atenção do público, mais do que a sua mensagem. Lembre-se, a mensagem é que deve brilhar. Outro elemento de relevância na comunicação visual é a movimentação. Esta deverá ser sempre com objetividade e consciente. Por exemplo, quando a plateia ficar dispersa, procure se aproximar dela e interagir com os ouvintes. Às vezes, há pessoas que fazem movimentos inconscientes, como, por exemplo, caminhar para frente ou para trás ou para os lados, enquanto falam. E isso demonstra inquietação e desconforto em um nível inconsciente. Como dito antes, a movimentação deverá também ser consciente. Você deve estar observando esses detalhes em você mesmo. A movimentação também servirá para dar novo dinamismo à apresentação. Nesse sentido, procure mudar de lugar para alternar positivamente o foco de atenção da plateia. Ainda em relação a esse ponto, procure alternar momentos em que ficará fixamente em determinado ponto do auditório com aqueles em que se movimentará. Isso garantirá uma apresentação flexível e com maiores chances de melhores resultados. Finalmente, vou falar sobre a postura. Sua postura diz muito sobre sua atitude interior. Assim é fácil perceber quando as pessoas estão autoconfiantes ou não em relação ao que irão falar, observando apenas sua postura. Dessa forma, procure manter sempre uma postura ereta que repasse confiança e segurança para os ouvintes. É lógico que para demonstrar isso com mais propriedade, você deverá estudar bem o conteúdo que será apresentado, uma vez que a falta de conhecimento do assunto é um dos motivos pelos quais as pessoas sentem medo em público. Como dicas complementares, evite se posicionar sobre um dos pés ou ficar com as pernas muito abertas. Evite também se coçar diante do público, mesmo que haja aquela coceira insuportável. Há pessoas que, quando estão bem à vontade, começam a coçar a cabeça, o pescoço e até mesmo partes íntimas. Certamente isso não é elegante diante do público. Resumindo, observando sua comunicação não verbal, você obterá resultados surpreendentes em sua comunicação em público. Não faça como algumas pessoas que supervalorizam o conteúdo e esquecem dos aspectos não verbais aqui comentados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Também se inscreva no meu canal no YouTube. Nele você verá outros vídeos que falam sobre assuntos relacionados à comunicação, oratória e coaching, e que lhe ajudarão a falar bem em público. Um grande abraço e fique com Deus.